Olá, meus alunos dos nonos A e B do Colégio Gonçalves Ledo. Essa atividade é uma revisão de raiz quadrada aproximada que nós vimos lá na página 162, módulo 1, raiz quadrada aproximada. Pessoal, como é que eu encontro a raiz quadrada aproximada? Nós sabemos que através da calculadora é muito fácil, né? Digita lá, raiz quadrada, sai lá, por exemplo, raiz quadrada de 8, vai sair lá 2,8, vários números. Mas e se eu tiver que fazer essa conta num papel, com papel e caneta, como é que eu consigo fazer? Tem como fazer? Tem. Então, vamos lá tirar a dúvida. E depois da explicação, nós vamos fazer 3 atividades que estão aí na página 162, nesse quadradinho amarelo aí que fala de raiz aproximada. Eu tenho 2 maneiras de chegar a essa raiz aproximada que eu gosto de utilizar. Por aproximação e pelo método Heron. Então, no livro de vocês tem um exemplo do método Heron, então eu vou fazer os dois, tá? Vamos começar pelo que eu acho mais fácil. Quando eu falo de raiz quadrada aproximada, eu não vou fazer uma fatoração, porque não é uma raiz quadrada perfeita, que a gente vai lá e faz através da fatoração e tal. Então, eu estou procurando uma raiz quadrada não perfeita, né? Um número irracional. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos começar aqui. Vou pegar uma raiz quadrada aqui bem conhecida. 18. O 18, eu sei que ele não tem uma raiz quadrada exata. Ou seja, eu não tenho... Se eu fizer a fatoração do 18, eu não vou conseguir encontrar um número exato que multiplicado por ele mesmo vai dar 18. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar as raízes quadradas mais próximas antes e depois. Eu sei que a raiz quadrada mais próxima de 18 é 9, certo? E a raiz quadrada de 9 é 3. Depois do 18, a raiz quadrada mais próxima é o 36, tá? Esse exemplozinho tem lá no livro de vocês. Então, como é que se chegou a 3 e a 6? Foi por aqui. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Então, eu sei que a raiz quadrada de 18 está entre 3 e 6. Então, como é que eu faria isso, então? Pelo método Heron. Então, a raiz quadrada de 18 é igual a 3 mais 6, que dividido por 2, igual a 9 sobre 2, é igual a 4,5. Então, ela ficou entre o 3 e o 6. Eu utilizei o método Heron para resolver. Mas e por aproximação, como é que eu faria isso? Vamos pegar uma aqui maiorzinha um pouquinho. Vamos pegar uma raiz quadrada de 40. Supondo, 40. Mas 40 não é raiz quadrada? Como é que eu posso provar que ele não é raiz quadrada? Vamos tentar fazer a fatoração. 40, que dividido por 2 dá 20, que dividido por 2 dá 10, que dividido por 2 dá 5, que dividido por 2 dá 1. Então, 2 elevado a 3 vezes 5 é o resultado da minha fatoração. Eu tenho aqui um número ímpar. Então, se ele é um número ímpar, então eu já eliminei o 40 como uma raiz quadrada exata. Então, vamos procurar aqui no 40 uma raiz quadrada exata antes e uma raiz quadrada exata depois. Então, aqui antes eu tenho a raiz quadrada
de 36, que é 6, tá? E depois eu tenho uma raiz quadrada de 49, que é 7. Então, eu sei que o resultado aqui está entre 6 e 7. Se eu não vou utilizar esse método aqui, eu vou utilizar o quê? A aproximação. Então, eu vou utilizar 6 vezes 0,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 até 6,9. Bom, então se eu sei que a raiz quadrada de 40 está entre 6 e 7, como é que eu vou saber qual desses aqui? A gente tem que ir por tentativas. Supondo que eu comece pelo 6,4. Se eu vou começar pelo 6,4, 6,4 vezes 6,4. 4 vezes 4, 36. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 6 vezes 4, 24. E 1, 25. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 6, 36. E 2, que foi, correto? Ó, 24. 6 vezes 4, 24. Foi 2. 6 vezes 6, 36. E 2, 38. Então, vamos aqui. 6, 4. Então, aqui nós tivemos o resultado 38 e 96. Então, não é. Então, vamos tentar aqui 6,3. 6,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 18. 8 vai 1. 6 vezes 6, 36. E 1, 37. Vou fazer mais devagar para fazer mais, para vocês entenderem que eu fiz aqui muito rápido. 8, 8, 16 vai 1, 9, 9, 3. Então, 39,89. Então, qual vai ser a minha raiz quadrada? A que se aproximou mais, que foi, ó, essa casa decimal aqui, 89, 39. Porque aqui, ó, deu 40,46, correto? Então, se deu 40,96, passou. Então, essa passou. Então, eu achei 6,3. Então, a raiz quadrada de 40 aqui é 6,3. Bom, lá no livro de vocês, tem uma atividade que pede para calcular, através do método ERO, né? O ERÃO, que seja como alguns falam ERO, outros ERÃO. Alguns, agora pelo método ERO, determine as raízes aproximadas em cada item. E ele me deu o quê? A raiz de 54, de 70 e 110. Então, vamos começar pela raiz de 54. Ó, raiz de 54. Qual que é a raiz exata antes de 54? 49. 49, a raiz é... E a próxima, depois de 54, 49 e a próxima 64, isso. Então, eu tenho raiz quadrada de 49, 7, raiz quadrada de 64, 8. Então, a raiz quadrada de 57 vai estar entre 7 e 8. Pediu para eu resolver pelo método ERO, então... Vamos à fórmula. Raiz quadrada de 54 é igual a 7 mais 8 dividido por 2, que vai dar 15, que dividido por 2 é igual a 7,5. Então, a letra A, a resposta é 7,5, tá? A letra B me dá a raiz quadrada de 70. O que é que eu tenho antes de 70?
64. A raiz quadrada exata mais próxima é 64, que é 7. E acima? Acima é 81, que é 9. Então, a raiz quadrada de 70 vai estar entre 7 e 9. Então, pelo método, nós vamos ver que a raiz quadrada de 70 é igual a 7 mais 9 dividido por 2. Então, eu tenho 17, aqui eu coloquei errado, é 8. Deixa só eu corrigir isso aqui. 8, estava com 70, eu coloquei errado. Então, que vai dar 17, que é dividido por 2, que vai dar 8,5. Então, a raiz quadrada aproximada de 70 é 8,5. Podem fazer aí na calculadora para tirar a dúvida, tá ok? Letra C, vamos lá. A raiz quadrada de 110. Qual que é a raiz exata que eu tenho antes de 110? É o 100, correto? Que tem por resultado 10. 10 vezes 10, 100. E acima de 110, o 121, que tem como raiz quadrada 11, correto? Então, a raiz de 110 está entre 10 e 11. Então, pelo método Eron, raiz de 110 igual 10 mais 11 dividido por 2, que vai dar 21, que dividido por 2 é igual a 10,5. Então, a resposta da C, 10,5. Então, pessoal, que nós entendemos, né, como é que se chega a uma raiz quadrada aproximada sem a calculadora, usando o método Zerão ou Eron, né? Alguns falam Eron, outros Erão. E por ele e pela aproximação, tá? Então, quando eu não tenho calculadora, é assim que eu chego a uma raiz quadrada aproximada. E fizemos a correção dessas 3 atividades que pedem aí na página 162 do livro de vocês, tá bom? Queridos, até a próximo vídeo. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham compreendido. Na dúvida, estarei aqui tanto no WhatsApp quanto no Classroom. E qualquer coisa pode me enviar também por e-mail. Então, estarei sempre à disposição para ajudar vocês. Um abraço, espero que vocês tenham compreendido bem a nossa aula de hoje.